Boa noite. Hoje nós estamos com o Padre Daniel Lima. Padre Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer ter o senhor aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre vários assuntos, mas vamos falar especificamente do tema de estudo específico do padre. Desde a teologia, ele vem se dedicando ao fenômeno da homossexualidade e das maneiras como a igreja pode trabalhar com essa prática, né? De maneira pastoral, mas também doutrinária, a igreja confronta esse fenômeno. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma alegria poder estar com ele aqui, que me quero muito bem, tem um carinho enorme. E ao mesmo tempo também poder compartilhar com vocês que estão aqui nos primórdios deste programa ainda, né? Eu estou sendo o terceiro entrevistado, então eu fico muito feliz por isso. E agradeço demais a oportunidade de poder vir aqui conversar e também debater sobre um tema que é tão necessário, que é o tema da homossexualidade, como todos também já sabem, né? Trabalha esse tema. Nós vamos conversar sobre ele aqui, se Deus quiser. Isso. Padre, como é que surgiu na sua vida o sonho de ser padre? Antes de a gente entrar, né, na sua área de pesquisa, mas como é que surgiu a vocação ao sacerdócio? Olha só, a minha vocação ao sacerdócio, ela é desde criança, né? Como eu acho que todo mundo que se sente chamado ao sacerdócio. Mas algo que me chama muita atenção, e eu diria que foi o meu chamado vocacional mesmo, foi no ano de 2007, por aí, né? Eu estava no segundo ano do ensino médio e tinha ido participar do retiro de carnaval. Então, naquele retiro de carnaval promovido pela RCC da época, tinha uma faixa lá, Avance para Águas Mais Profundas, que é o texto de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, do evangelista Lucas. Aquela frase me chamou a atenção. Não me pergunte o porquê. Ela estava exposta, lá era o tema do retiro daquele ano, e quando eu vi aquela frase, aquilo me impulsionou. Como nós dizemos, a vocação sempre é um mistério. Ela não é palpável de explicação racional, digamos assim, na totalidade. Mas eu sinto que foi um chamado de Deus e que Deus me impulsionou a dizer assim: você tem que me seguir de alguma forma. E o discernimento vocacional foi feito através, cada vez mais, dos padres, dos amigos, dos familiares, da oração. E uma coisa que me recordo não só foi essa. Quando eu vi isso aí, né, esse tema do retiro, quando eu cheguei em casa uma vez, eu era animador de comunidade, era catequista de crisma, era um jovem engajado na igreja. Então, quando eu cheguei em casa, depois da capela à noite, sei lá, fazer as coisas da igreja, né, na minha comunidade, eu escutei Padre Anselmo. Padre Anselmo, na época, fazia parte da RCC, também fazia parte da formação da diocese aqui. E Padre Anselmo disse: olha, tal dia vai ter encontro vocacional no Seminário São José. E aquilo ali, eu liguei uma coisa com a outra. Disse: bem, se eu me sinto chamado para ser padre, eu preciso, né, procurar os meios necessários para isso. Tem que procurar a formação da diocese. E assim eu fiz. E por incrível que pareça, eu fiz isso nos dois primeiros encontros sem dizer aos meus pais. Eu vim, participei dos encontros aqui no Seminário São José em Guarabira, do qual fiquei durante 5 anos. Quem tem uma alegria muito grande disso. E participei dos encontros e só no terceiro foi que eu fui dizer aos meus pais. E aí, de uma forma muito bonita e acolhedora, meus pais me acolheram, me incentivaram, nunca me tiraram do caminho, mas pelo contrário. Disseram assim: olha, você vai, se não der certo, a casa está aqui, você vai. Então, assim, eu não poderia dizer a totalidade dessa sua pergunta, né, como é esse chamado. Mas ele aconteceu de modo específico nestes ambientes aí que eu disse. E eu fui respondendo a Nosso Senhor com a minha fraqueza, com as minhas limitações, e fui vendo também, discernindo se de fato era o meu caminho. De modo que, Eric, eu sempre digo isso, eu acho importante lembrar aqui, quando eu entrei na catedral, para ser ordenado diácono e depois presbítero, eu me questionava sobre isso. Será que é o meu lugar? Acima de tudo, eu penso que se você me dizer assim, padre, resuma a palavra vocação e resposta do chamado, eu diria que é sempre uma tensão entre a divindade do Senhor e a minha fraqueza. Ou seja, eu não consigo. Isso ele fez com muitos profetas, né? Você vai, o profeta, não quer, não sei o que, com Abraão, com Moisés, com os profetas, com os santos, não quero, não sei o que. Você vai porque eu quero.
Então, eu sempre costumo dizer, né? É o Senhor que manda. Inclusive, hoje de manhã, hoje é domingo de Ramos, inclusive desejo uma boa Semana Santa para todos. E hoje de manhã eu preguei sobre isso na missa de Ramos. Né? Eu falava assim: Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Termina Paulo hoje na segunda leitura da missa. E aí eu pensei, bem, o que a igreja quer nos lembrar com a Semana Santa é que ele é Senhor. Então, uma vocação, seja a vida presbiteral, seja a vida matrimonial, seja a vocação leiga, eu penso que tem que lembrar sempre desse detalhe. Ele é o Senhor, eu sou aquele que está para obedecê-lo, para amá-lo e para segui-lo. Então, necessariamente, como é que isso é feito? Você tem que ir atrás e tem que ir na frente. Então, a vocação sempre é essa tensão, né, entre o escutar o chamado e responder o chamado. Isso aí é um mistério profundo. A gente só consegue explicar vivendo no dia a dia mesmo. Tá? Com certeza. E o seu percurso de seminário, assim, como foi? Bom, eu cheguei aqui no Seminário São José, né, em 2009. Passei um ano aqui. O reitor na época era o Padre Elias. Comecei com uma turma de 8 rapazes. E no final das contas, da minha turma original, só fomos ordenados eu e o Padre Magalhães. No final das contas, dos 8. Veja, o processo de discernimento vocacional, né? E passei o ano de 2009 aqui no Seminário São José. Depois fui 3 anos para Campina Grande, 2010, 2011, 2012, Seminário São João Maria Vianney. E por incrível que pareça, foi a melhor época do seminário da minha vida. Eu tenho lembranças muito boas de Campina Grande, muito, muito queridas. E se você me perguntar assim, por que foi o período melhor da sua vida? Eu acho que foi porque eu me conheci mais. E eu acredito muito na proposta. Enquanto a gente se conhece, a gente conhece. Então, esse processo de discernimento interior. E aí passei 3 anos em Campina Grande e fui para São Paulo estudar teologia no Mater Ecclesiam, né? E foi um ano maravilhoso também, porque eu conheci muitas pessoas do Brasil todo, do mundo todo. Então eu pude abranger o meu conhecimento, pude ver a grandeza da igreja, né? Se nós estamos só aqui em Guarabira, nós temos às vezes uma visão muito limitada das coisas. Mas quando a gente sai, a gente consegue abranger isso. Então, para mim, isso é muito importante. O que me fez defender, assim que voltei e assumi a reitoria do Seminário São José, o que me fez defender que o seminarista, ele precisa ter esta mudança de seminário, de realidade, né? Para que você tenha noção de que é preciso você fazer todos esses aspectos em diferentes lugares para você ter uma visão de igreja no geral. É importante. Então, aí cheguei em 2016 aqui, né, na sede da Diocese, em Guarabira. Então, comecei a fazer pastoral com o Padre Kleber, que na época estava na então área pastoral Jesus Ressuscitado, a quem eu quero muito bem, e era reitor do Seminário São José. Então, assim, fiz o meu estágio pastoral com o Padre Kleber, que eu tenho um respeito muito grande, é da minha terra, do Remígio, da minha paróquia, né? Somos irmãos queridos, assim, eu quero muito bem a Padre Kleber. E aí fiz esse estágio pastoral com ele, fui ordenado diácono com ele, e assim que fui ordenado padre, nós fomos transferidos para a catedral, né? E aí passei um bom tempo na catedral com ele como vigário, e assim que o Dom Demiro chegou, eu assumi a reitoria do Seminário São José, em 2018, no início de fevereiro. E aí, a partir dali, eu fiquei como reitor do seminário e como vigário da paróquia da catedral. E necessariamente ajudando também nas paróquias Jesus Ressuscitado, na paróquia de Santo Antônio, né? Na paróquia de Guadalupe, enfim, na paróquia da antiga Santíssima Trindade, né? Até que no ano de 2020, né, por solicitação do senhor bispo, eu tive que assumir a paróquia Santíssima Trindade, e nós fizemos a proposta para a mudança do nome, a resgatar o que era antes, né, da comunidade. Em 2020, assumi a paróquia Imaculada Conceição, fiquei lá um bom tempo e acabei que depois tive que sair, etc., continuei no seminário e tive que ir para João Pessoa por solicitação do bispo, né? Nesse entremeio, estou cursando psicologia. Então, assim, é algo que aconteceu, tudo isso, e o que eu mais acho interessante é que, diante de tudo isso, eu vejo a mão de Deus agindo. Né? Aquela velha história que eu disse agora, nesta tensão da vontade de Deus sobre a minha, né? Que nem sempre é fácil, mas é algo também muito, muito bem. Maravilha, padre. No seu percurso de formação teológica, o senhor apresentou um trabalho sobre o fenômeno da homossexualidade, né? E esse trabalho
está sendo ampliado para ser um livro. Uhum. Como é que surgiu esse assunto? Esse assunto ele surge na minha vida em 2011, no segundo ano da filosofia, quando eu encontrei um jovem, na Semana Santa de Pastoral, que queria se matar por conta desse assunto, né? Porque ele conversava comigo sobre a inquietude que ele tinha de sentir assim, de se sentir assim, ou de se perceber assim, como dizia o Henrique. Henrique Cochavão me usar essa expressão: você se percebe uma figura, você se percebe. Então, é diferente de você dizer nasceu, que nós vamos ver daqui mais para frente isso, né? Mas você se percebe. Então, assim, quando eu percebi que aquele jovem, eu, com 19 anos, ou 20 mais ou menos, 19, 20, 21 por aí, e aquele jovem nessa mesma idade queria tirar a vida por conta que estava e se sentia desse jeito, acho que eu senti um impulso naquele momento de ajudar o jovem, de orientá-lo, e ao mesmo tempo eu não tinha tanto cabedal de informações para isso, então eu orientei ele a procurar o padre, né, da paróquia, mas ao mesmo tempo aquilo ficou na minha cabeça. Fui para São Paulo, né? E chegando em São Paulo, no terceiro ano da teologia, nós já começamos a pensar como vai ser o TCC, né, o trabalho de curso, que nós chamamos comumente de monografia. E aí eu pensei em escrever em primeiro lugar sobre a cristologia, as pessoas da Trindade. Eu sou muito mais próximo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? De oração, de conversa. Não, vou escolher um tema sobre a cristologia e vou debater sobre ele. Mas aí eu pensava assim: nós estamos diante de um tema importante e nós precisamos ter a possibilidade de conversar sobre ele. Eu confesso hoje, olhando para trás, que o que deu um impulso a esse meu desejo foi o pontificado de Francisco. Se nós olharmos dos papas da era moderna, ou da era contemporânea, sermos mais precisos, o papa que fala de modo direto sobre isso é o Papa Francisco. Por mais que a igreja já tenha documentos sobre este assunto desde 75. Mas de forma direta e espontânea e falando com naturalidade. Francisco assume em 2013, em março de 2013, né? E aí eu estava naquele negócio ali de pensar sobre o tema. Mas só que eu estava num seminário tradicional, não falando mal do Mater Ecclesia, jamais, mas toda uma estrutura, né? E aí eu pensei: se eu for falar sobre esse tema, se eu for conversar sobre esse tema, eu vou ser taxado de alguma coisa, ou eu vou ser taxado de militante de alguma coisa. E eu posso, veja, que interessante, a gente pensava isso naquele ano, hoje a gente não pensa mais isso sobre. Eu posso sofrer alguma retaliação e eu posso até prejudicar a minha ordenação. Mas assim, há um traço da minha personalidade que dizem que eu sou atrevido. Então, talvez esse atrevimento aí ajude, né, neste aspecto. Eu espero ser sempre para o bem. Mas, enfim, acontece que eu acabei fazendo a monografia nesse tema, né? Não precisava, lá no Mater não precisava apresentar, só precisava entregar, então entreguei e tal. E aí surgiu depois, conversando com amigos, conversando com pessoas próximas, lendo mais sobre o assunto, escutando vídeos, escutando as pessoas homoafetivas, me deu a possibilidade. Eu tenho que transformar isso. Tenho que fazer com que esse livro chegue às pessoas. Melhor, esse assunto chegue às mais pessoas de uma forma mais leve, como tem feito o Papa. Tudo era muito novo para mim, mas eu fui me desenvolvendo e tal e tudo. E hoje eu já estou com quase 380 páginas escritas. Eu quero terminar em 500. Né? E aí esse livro está sendo montado numa ideia de que ele seja um compêndio. Por exemplo, eu quero que o leitor pegue o livro e ele tenha uma visão geral sobre esse assunto. E por que eu quero isso? Porque não dá para falar sobre a homoafetividade somente se eu pego a Bíblia. Eu sou um padre, estou falando. Mas eu não posso simplesmente falar na abrangência desse assunto que você incluiu no início como um fenômeno, só pegando a Bíblia. Ela não vai ter informações necessárias e abrangentes para que eu possa tratá-lo com coerência, com lisura e com responsabilidade intelectual na atualidade. Porque é um fenômeno moderno do modo como se encara hoje, né? É um fenômeno moderno que sempre existiu.
Mas as formas de vê-lo nas diversas épocas da história foram sendo moldadas. Isso aí a gente tem que saber. Isso. Então, o livro que eu quero propor, o que eu quero propor no livro é que esse livro tenha um contexto histórico, que este livro tenha um contexto antropológico, que este livro tenha um contexto... Por isso que eu estou me demorando nele. Eu quero que ele tenha um contexto psicológico, um contexto espiritual, um contexto pastoral, um contexto bíblico, né? Claro que a pretensão não é dar todo o assunto no livro, até porque isso é impossível. Não tem como fazer isso. Mas é dar pinceladas sobre cada área das quais eu já citei. Pelo menos isso. Por isso que eu quero que seja um compêndio. Um compêndio em que, principalmente, o público é católico. Claro, vai ser escrito para todos. Mas a minha maior meta é atingir um católico que, às vezes, se sente um pouco perdido no meio de tanta informação sobre esse assunto e não sabe como lidar. E não só em meio a tanta informação, mas a católicos, a pessoas que estão aqui nos vendo, pessoas homoafetivas, há pessoas que têm pessoas homoafetivas em suas famílias e não sabem muitas vezes como lidar. E às vezes são até ou duras demais ou laxas demais, né? Tipo, pode tudo ou não pode nada, vai para o inferno ou não vai, essas coisas que eu acho que a gente precisa superar. Na sua visão, a homossexualidade, já vamos entrando aqui para os temas polêmicos, né? Temas polêmicos. E se só o tema já é polêmico? Então, pois é, né? É um fenômeno inato ou adquirido? Olha, quando a gente toca nesse assunto, eu sempre falo que não podemos ir para os extremos. O assunto da homossexualidade ainda é um assunto em desenvolvimento. Isso aí a gente tem que entender. E não é só para a religião. É um assunto em desenvolvimento para a psicologia, para a neurociência, para a antropologia. Então, as diversas áreas do conhecimento, elas ainda divergem muito sobre esse assunto. Né? Divergem muito no sentido assim de dizer, veja, será que a pessoa já nasce assim ou a pessoa foi se formando assim? Olha, eu penso que, diante das tantas teorias que eu poderia afirmar aqui, nenhuma delas vai concluir isto. Por mais que hoje a comunidade organizada de forma política e social, chamada Movimento LGBTQIAP+, e tantas outras letras que estão ainda se criando, que é um problema, né? Eu digo aqui problema não no sentido de exclusão das pessoas, entendam isso, mas problema no sentido de que isso pode nunca ter fim. É bom ter cuidado com isso. Né? Isso pode nunca ter fim. Poderia ser a sigla não H. Pode ser. Facilita, né? Você já... já você inclui tudo. Né? Então, quanto mais a gente propaga essa quantidade de coisas, é um problema. Né? Tem que ter cuidado. Sem exclusão, claro. Mas veja, então, a gente, por mais que o movimento hoje diga que você nasce homossexual, muitas outras pessoas vão aqui olhar e dizer, mas e isso? E isso? E aquilo? E isso? E aquilo? Então, o assunto começa mais uma vez a borbulhar. Por isso que eu digo que ninguém termina o assunto. O assunto é sempre abrangente e possível de conversar sobre ele. Agora, tem um detalhe importante. Nós nascemos homens e mulheres. Isso aí ninguém pode fugir. Né? Isso aí ninguém pode fugir por quê? Porque nós vemos isso na nossa frente. Né? Nós vemos as diferenças entre um homem e uma mulher. Aí você diz assim, não, mas esse conceito de homem e esse conceito de mulher é uma construção social. Tudo bem. Então vamos mudar aqui para X, Y, como já é normal na genética, ou senão vamos colocar Zezinho e Mariazinha, ou um livro A, um livro B, certo? O conceito aqui não importa tanto, mas o que importa é que há uma diferença. Isso aí, eu não preciso nem usar de religião para entender. Aqui nós estamos vendo na nossa frente. Né? Agora, o que importa aqui é que esta diferença entre homem e mulher, ela não pode ser quebrada. Existe o homem homoafetivo, o homem heteroafetivo. Existe a mulher heterossexual, homossexual. Existe a mulher, como a gente chama comumente, lésbica. Né? Homem gay, mulher lésbica. Né?
Mas existe esta polaridade necessária do homem e mulher. Agora, o motivo pelo qual aquele homem ele se percebeu homoafetivo pode ter sido por vários fatores. Pode ter sido pela genética, pode ter sido pelos hormônios, pode ter sido pela criação dele, pode ter sido pelo jeito que alguém lidou com ele, pode ter sido também fruto de um abuso, como também tem héteros que são abusados. Veja, então, aí alguém olharia para mim e dizer assim, e por que é que fulano nasceu hétero? Aplicaríamos a mesma coisa que eu disse ao hétero. Aí você pode dizer assim, não, esse padre não está sendo ortodoxo como a igreja tem. Por que ele não está sendo ortodoxo? Porque ele está dizendo que pode existir pessoas assim. Mas não é que eu estou dizendo, existem pessoas assim. Né? É uma coisa que é fatídico, está na nossa frente. Né? O próprio catecismo da igreja considera que existem pessoas homoafetivas. E talvez não, certeza, essa é uma das principais coisas pelo qual eu toquei nesse ponto nevrálgico na doutrina da igreja, que incomoda muitas vezes. Né? Então, a importância é entender que não há um fechamento de ideias sobre inato ou adquirido, mas há uma conversa sobre isso. E você vai ver pautas mais conservadoras, você vai ver pautas mais liberais, você vai ver pautas mais equilibradas, né? Mas é um assunto, repito, em desenvolvimento. Perfeito. Só para deixar um pouco claro também para quem está nos acompanhando, o que é que implicaria dizer, né, se é inato ou se é adquirido? De modo geral, quem é de uma pauta mais liberal tende a dizer que é um fenômeno inato, né? Porque Sim. aí você garante que digamos assim, que a pessoa não tem, vamos dizer, culpa ou não tem responsabilidade, digamos assim, por se sentir ou se perceber, como se usou a expressão, perceber homossexual ou heterossexual. Enquanto que as pautas mais conservadoras tendem a trabalhar a ideia do adquirido, porque você já põe o meio social como uma influência, né? Ótimo, você fez uma colocação importantíssima para a doutrina católica. Quem ainda não sabe, saberá agora. Ele falou assim, a pessoa, se é algo inato, ou seja, se a pessoa nasceu com ele, né, com esse desejo, esse afeto, ela não tem culpa. Se ela já veio, como é que ela vai ter culpa? Ela não escolheu. Né? Para a igreja, para a doutrina católica, para que haja pecado, você precisa ter a liberdade de escolha. Você precisa escolher aquela coisa. Então a igreja é por isso que neste campo a igreja ainda está em desenvolvimento. Há lutas e há duras penas. Eu interpreto desta forma. É algo muito incômodo para a igreja. É tanto que um desses autores aqui, que a gente vai mostrar o livro depois, o Frederic Martel, ele falou justamente que a igreja é o único, o próximo bastião, o único bastião a ser derrubado no Ocidente em torno desse assunto é a igreja católica, é o cristianismo. Né? Então, há uma luta, muitas vezes, entre o movimento LGBTQIA+, e o cristianismo. Porque na cabeça deles é a única, Instituição. a única instituição, obrigado, que ainda barra muita coisa. Né? Mas isso é uma conversa muito extensa para que a gente pudesse abranger. Mas para dizer, a igreja ela está em desenvolvimento na doutrina por quê? Porque antes a igreja entendia as duas coisas juntas, ou melhor, não separava-se. Uma coisa é você ser homoafetivo, outra coisa é você praticar. Antes era tudo junto. É tanto que no passado, antes de 75, por aí, a igreja lidava com o conceito de sodomia. Ou seja, sodomia vem da palavra de Sodoma e Gomorra, né? Aquelas cidades do Antigo Testamento que foram destruídas ali porque não fizeram a vontade de Deus. E aquela situação de não fazer a vontade de Deus foi aplicada durante a história a ter práticas de sexo entre homens. Veja, aqui eu não estou citando naquela época fenômenos homossexuais, que não existia ainda a ideia de homossexualidade, mas existia a ideia de prática sexual e prática genital entre homens. Então é bom falar dessa forma para a gente não cometer anacronismo. Né? Então, assim, essa expressão cunhou-se e chegou até ali a década de 60, 70, quando a igreja se viu espremida, talvez essa seja a expressão, pela Revolução Sexual de 60,
crítica, debate, pergunta, vai de encontro com a doutrina, surgimento da pílula anticoncepcional, surgimento da camisinha, surgimento de... Ou seja, agora nós podemos transar sem precisar engravidar, logo nós podemos aproveitar a torta e a direita. Esse movimento da Revolução Sexual de 60, ele vai de encontro com a doutrina católica. Né? Então, a igreja se viu também pressionada sobre essa pauta da questão da homoafetividade. A homossexualidade dos movimentos gays se tornou, né, nos Estados Unidos, etc. Então, a igreja começa a montar os documentos. E ela entendeu que, com o avanço da psicologia, como a igreja também estuda a psicologia, a antropologia do ser humano, e, digamos, ela é mestre em humanidade também. Né? Então, a igreja percebeu que ela precisava fazer essa diferença. Ou seja, qual é a diferença? A diferença da pessoa ser homoafetiva, sentir o desejo, o afeto, a disposição homossexual, não é pecado. Não é pecado porque a pessoa não teve culpa. Nesse sentido, aí você diz assim, não, então, padre, é algo adquirido. Ou melhor, é algo inato. É algo que já veio com a pessoa? Já. Neste sentido, já. Agora, de onde veio, é aí que a igreja ainda está em desenvolvimento na sua doutrina. De onde veio? Ah, veio disso, veio daquele e tal. Mas não é culpa da pessoa, porque está. Né? E, nesse sentido, a igreja fez a diferença. A prática sexual, você exercer o sexo, um homem com homem, uma mulher com mulher, esse aí é pecado. Por que seria pecado? Porque a igreja entende, na tradição, no magistério, na escritura, que o sexo genital ele tem que ser complementar entre um homem e uma mulher. Algumas pessoas podem dizer isso, mas isso parece-me uma dicotomia gravíssima. Como é que eu sou e não posso expressar? Bem, neste sentido aí, precisaria, eu acho, mais 2 podcasts para conversar sobre esse assunto. Mas, dito de forma mais breve, a igreja também não pode ceder à sua doutrina da ideia da complementaridade, porque há um sentido racional nisso. Há um sentido biológico, há um sentido antropológico, há um sentido espiritual, há um sentido muito mais abrangente, há um sentido sexual, né? Há o sentido de fecundação da vida. Né? Por mais que hoje a gente tenha métodos e mais métodos de promover um bebê hoje em dia, mas o método tradicional sempre vai ser a relação sexual entre um homem e mulher. E você diz assim, não, mas a gente pode tirar essa relação sexual. Porém, tem um detalhe. Eu vou precisar do gameta masculino, eu vou precisar do gameta feminino. Então, nesse sentido aqui, pode ser feito de qualquer jeito. Mas nesse sentido aqui, eu preciso disso. Então, tem alguma coisa marcada aí na natureza desta complementaridade entre os indivíduos. Nisso aqui, não se toca. Eu penso que é muito racional, não precisa nem tanto de religião para entender, mas colocando a doutrina da igreja nesse sentido muito mais abrangente. Porém, se há a questão da prática homossexual, aqui a gente poderia abrir várias possibilidades. Uma coisa é um homossexual viver com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 homens. Ou viver uma vida, como a gente chama, promíscua, como também uma lésbica viver com 1, 2, 3, 4 homens. Isso é uma vida promíscua. No sentido da ideia de castidade para o cristianismo. Né? A castidade para a igreja, a gente sabe, entende que é essa integridade da pessoa. A integralidade da doação de si mesma, as diversas formas de castidade, né? Que a gente pode olhar e observar. É você se integrar. Então, a castidade significa dizer que eu não posso só olhar para o outro com um desejo sexual somente. Como se ele fosse um pedaço de carne que está exposto ali na rua, do qual eu uso e jogo fora depois. A igreja não entende o corpo desse jeito. Assim, uma coisa é o homossexual viver de forma promíscua. Outra coisa é levar em consideração os outros aspectos da sua homossexualidade, da sua sexualidade em geral, que é o afeto, que é a necessidade de ter alguém, que é a necessidade de compartilhar a vida com alguém, que é a necessidade de ter alguém para estar junto, né? Que não se resume somente ao sexo. Então veja, se você percebe,
é uma questão muito mais forte, muito mais total. Eu não posso também resumir a pessoa homossexual somente ao sexo. Perfeito. Sobre a doutrina é interessante porque eu estava aqui fazendo as anotações, porque eu acho que vale a pena a gente entender um pouco, porque, de modo geral, a doutrina parte muito de uma perspectiva de finalidades, né? Sempre. Então, não só a doutrina, mas todo pensamento clássico, assim, a filosofia passa muito por isso também. A ideia de que as coisas existem com uma finalidade específica, né? Não só o homem, mas também as suas manifestações interiores. Porque não existe uma moral que não passe. Quer dizer, até existem morais éticas, vamos dizer assim, não finalistas, né? Essa ideia de que O Ocidente foi construído sobre isso, né? Perfeito. Todas as instituições, né? Do Ocidente. Então, assim, é interessante porque é uma mentalidade que vai se dissipando, né, na modernidade atualmente, porque acho que eu ia até propor essa pergunta, mas você até já falou, né, com relação ao sexo, que a doutrina pensa o sexo como é necessário que haja procriação e união dos cônjuges, né? No caso, é para isso que serve. A finalidade é essa. Então, a discussão no caso da homossexualidade e de todos os outros pecados sexuais é que um dos dois não existe. Então, por exemplo, no caso do estupro, não houve uma união de amor de cônjuges, né? Mas no caso não estou colocando no mesmo patamar, né? Mas a questão a questão da doutrina. Então, num caso, sei lá, do, do preservativo, né? Seria a questão da procriação que está sendo afetada. Mas aí você também colocou a questão da identidade, de como isso a igreja passou a entender não só o sexo enquanto operação, enquanto finalidade, não só a igreja, né, o mundo, mas também entrou no elemento da identidade, que não se resume, e aí por isso que faz certo sentido mesmo, separar a prática sexual da pessoa, né? Por isso que não faz sentido condená-la. Mas é interessante pensar como não só o sexo, mas de modo geral muitas coisas já não tem mais, a gente não enxerga mais do ponto de vista da finalidade e tudo vira um pouco um jogo, em que assim no fim das contas o jogo ele não tem uma finalidade específica, né? Assim, o jogo talvez a única instituição que não havia, nunca houve finalidade. Eu acho que quem fala isso é o Huizinga, que é um historiador. Mas o próprio Eric Voegelin fala disso, né? Um filósofo contemporâneo, ele fala exatamente isso, assim. Nós estamos perdendo o senso de finalismo, de finalidade. E isso afeta muitas ideias que a gente tinha anteriormente, né? Então, se a gente vai entrar, não vou nem discutir muito isso, mas é interessante. Não estou nem defendendo nem criticando, mas claro, é uma constatação. Nós estamos analisando. Isso, exatamente. É uma constatação de que talvez seja difícil para o homem moderno captar alguns desses conceitos exatamente porque a ideia da finalidade se diluiu. Isso. Né? Bauman, né, quando escreveu a questão dessa sociedade líquida na qual a gente está vivendo, ele foi muito pontual e disse assim, se nós compararmos, todos vocês que estão a nos ver, se nós compararmos os valores que a sociedade ocidental construiu e que tenta tanta luta e custo trazer para a contemporaneidade, né? Também com a ajuda do cristianismo, se nós vemos estes valores com essas finalidades, eles equilibram a sociedade, por mais também que muitas vezes se haja uma crítica tão forte à hipocrisia das instituições, mas o que é que se podia observar? Esses valores têm algo de bom? Já que nós estamos nele, o valor da castidade, ele tem algo de bom? Porque é que muitas vezes é até um pouco meio incômodo escutar castidade. Eu não quero saber castidade. Eu não quero saber. Não, o corpo é meu. Meu corpo, minhas regras, esse muito todo que a gente está hoje. Peraí, calma. Castidade não é só não transar. Por exemplo, se a gente pega, a proposta da igreja é não transe antes do casamento. Né? Mas aí hoje, como é que se educa sexualmente as crianças e os adolescentes? Você pega, dá preservativo a eles num determinado tempo. Você pega, ensina-se a eles isso e aquilo. Hoje, com mais avanço ainda, tem uns polêmicos de idas às escolas sobre como ensinar o menino ou a menina a colocar a camisinha, fazer isso e aquilo e tal. Mas fora isso, né? Então, assim, qual seria a proposta no valor da castidade? Fulano, ao crescer, vai vendo que seu corpo, você não é só preguiça. Vai vendo que seu corpo, você não é só vagina. Seja de condição hétero, seja de condição homo, É independente. Mas, tipo,
é formar naquele camarada, naquela mulher, naquela pessoa, a capacidade dele educar os seus desejos. Aqui, talvez, a igreja precise ainda trabalhar mais esse sentido de como chegar às pessoas, não somente com um discurso de ir ao inferno. Que, ao meu ver, o grande problema não está na doutrina em alguns pontos, está na forma de apresentar. Essa é uma defesa que eu faço sempre, né? Que a gente tem que tentar convencer a pessoa, ou seja, no auge de uma adolescência hoje, rapaz que está embebido pela pornografia, por exemplo, seja ele hétero, seja ele homem gay, se ele está com o seu celular na mão, se está fácil demais o acesso à pornografia, ele já cresce com desequilíbrio na sua afetividade, na sua sexualidade. Você tem ideia, isso é tão grave, que esses dias na faculdade, como eu estudo psicologia, né, numa determinada aula com a professora, eu coloquei uma provocação. Né? A professora falando lá sobre essa questão de que a gente não tem que respeitar o psicólogo, de fato, tem que respeitar a pessoa que chega. Não pode impor sua regra religiosa, sua doutrina, não pode. Você tem que atender a pessoa ali e acolhê-lo como ela vem. Isso aí, é claro que se fazer não vai fugir da ética. Mas, tipo, a pessoa vem e diz, padre, olha, ou psicólogo, na verdade, doutor, eu sou casado e sou tão viciado em pornografia que eu termino de manter sexo com minha esposa e eu já vou me masturbar e ver pornografia porque eu fui acostumado com isso há muito tempo. Ou seja, o meu corpo se acostumou com aquilo e a sentir o prazer, a sensibilidade do neurônio, estudar neurociência hoje, a sensibilidade do próprio corpo da pessoa entende que é daquela forma que ele sente um orgasmo masculino. Então, eu quero me livrar dessa questão da pornografia. Professora, como é que a gente resolve isso? A professora olhou para mim, fiquei incomodado com a resposta dela. Ela olhou para mim e disse assim, não, você tem que dizer a ele que não é um problema isso. Professora, certo. Não, mas ele tem que desconstruir essa ideia de que o sexo é tudo organizado. Mas, professora, eu sou um psicólogo. O cliente chegou ao meu consultório, ele não está bem. E não é uma questão moral e etc. Ele não está bem com aquela situação. Há um valor para ele ali. Ele não quer trair a mulher. Certo? Não, mas tudo é normal. Não, pera, tudo não é normal. Não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, o problema, talvez, voltando aqui à questão, uma coisa é o que o Ocidente, com a ajuda do cristianismo, construiu como valor. Aí eu pergunto, este valor tem alguma coisa que pode ser mantido nesta contemporaneidade? Ou nós vamos agora tirar a finalidade total dele e vamos assumir o que nós estamos vendo hoje com o advento da pornografia? Nós estamos vendo pessoas em relacionamentos cada vez mais perdidos. Nós estamos vendo o que chamamos de troca de casais. Pessoas namorando com uma, com dois ou três. Psicologicamente, que sociedade a gente vai cuidar aqui? Não, mas é porque, alguém diria, né? Aqui é porque o cristianismo montou essa ideia aqui. A gente agora quer uma nova sociedade, queremos uma sociedade líquida mesmo. Certo. Mas onde é que a gente vai parar com ela? Ou seja, isso aqui tem algum valor que pode ser mantido? Ou nós vamos tirá-lo de uma vez por todas? Eu tenho muito medo, Eric, muito medo de extremos. Os extremos são sempre perigosos. Veja o que está acontecendo com o Brasil no âmbito político. É esquerda, é direita, é centro. A época é assim. E veja os movimentos que isso vai sendo feito na nação. Uma coisa boa desse ir ao extremo, voltar a outro extremo, foi que o Brasil acordou mais para conversar sobre política. Isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, sempre vai haver política de esquerda e sempre vai haver política de direita. Agora, os extremos, se a gente leva para os extremos, é perigoso. Do mesmo jeito nesse assunto. Se eu chego e pego um movimento desse, tem uns valores construídos, estou aqui sobre isso, e tiro tudo e finjo que nada disso serve mais, agora a gente vai construir outro tipo de moral e de ética, é um desrespeito, eu acho, a toda a humanidade. Você tem que entender, eu só sou hoje o que sou, você só é hoje o que é, porque muita gente passou na sua vida, muita gente lhe ajudou, muita gente lhe orientou, e do mesmo jeito ele. Então agora eu vou varrer tudo, e como se nada tivesse acontecendo. Você veja, é um assunto tão abrangente que a gente toca em pontos muito diversos. Para a gente sair, mas nem tanto, existem muitos livros sobre esse assunto.
Como é que o senhor consegue selecionar material? Eu vi que o senhor trouxe Alguns, bastante né? coisa. É, Aham. você quer que eu apresente já assim? Pode ser. Pode ser, né? Aham, tá à Vê vontade. só, aqui esse aqui foi das minhas últimas, eu adquiri agora há pouco. Eu vou dizer assim, esse livro aqui, Revolução Global, né, Revolução Sexual Global, Revolução Sexual Global, diz assim, a destruição da liberdade em nome da liberdade. Gabriele Kubi, né? É um livro Uhum, mais tradicional sobre esse assunto. Ela denuncia os erros da dita ideologia de gênero e defende mais os valores tradicionais. uhum, Mas é equilibrado. Não perfeito. é um livro a ser lido. Esse aqui é um livro raríssimo. Eu rodei São Paulo para encontrar o último livro que tem na livraria. Eu me recordo como se fosse hoje. Ele é um livro que não está mais em circulação, né? Born to be Gay, ou seja, a história da homossexualidade, de William Uhum, Naff. Aqui, Eric, é um livro muito extenso. Ele fala sobre como o fenômeno da homossexualidade foi tratado nas diversas culturas. Asiática, africana, europeia, americana, das mais diversas possíveis, romana, grega. uhum, Então, esse livro aqui é a base do meu capítulo sobre a história da homossexualidade. Tá? perfeito. Esse aqui é acompanhamento de vocações homossexuais. Para quem não sabe, existem quadros homoafetivos. Talvez isso não seja uma realidade que a gente às vezes diga de forma tão direta, mas Aham, existem pessoas que são padres e que são homossexuais. uhum, Então, durante muito tempo, por incrível que pareça, esse foi o meu primeiro livro sobre esse assunto. Como eu tinha aquele rapaz lá, uhum. eu vi esse livro e aí, né, quis ler para poder acompanhar Acompanhar. e ajudar. Aham, E, tipo, esse livro eu ajudei muito no seminário também, porque, como fui reitor durante muito tempo, no seminário, chegavam muitas vezes jovens também com essa tendência homoafetiva. Né? uhum, Este livro aqui é um livro, está em espanhol, mas já tem no Brasil, e já está em português, Tender un Puente, né? uhum, Que é como a Igreja Católica e a comunidade LGBT e podem manter uma relação de uhum, respeito, compaixão e sensibilidade. Né? Então, o James Martin é um padre jesuíta. Um uhum. padre jesuíta que está mais perto do Santo Padre Francisco hoje. Ah, sim. Então, é um livro bem interessante a ser lido. Tá? Uhum, Esse aqui é o livro Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. João Silvério Trevisan foi seminarista durante muitos anos, acabou saindo, assumiu-se homossexual, escreveu Devassos no Paraíso e é a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade. Então é um camalhaço da uhum, história da homossexualidade no nosso país. Eu recomendo muito a interessante. ler, é bem interessante. Tá? E ele também aqui eu uso para falar sobre a história da homossexualidade no Brasil. Uhum, Esse livro aqui tem sido uma das minhas leituras atuais, teorias críticas cínicas críticas, né? uhum, Como a academia e o ativismo tornam raça, gênero e identidade o centro de tudo e por que isso prejudica a todos. É um livro uhum, essencial. Por favor, leiam este livro. Né? Porque ele vai justamente falar sobre o exemplo que eu acabei de falar aqui. Né? uhum. Muitas vezes acontece isso e é muito sério. Fica uma ênfase na diferença, né? Isso. E não naquilo que une, às vezes, porque Pronto, falou muito seria bem. um denominador comum. Isso, eu não posso, olha, todo o meu assunto em torno da homoafetividade, eu trabalho constantemente para unir. É isso que o padre James Martin disse aqui agora. Unir. Por exemplo, um filho chega para um pai que é bem tradicional e diz, pai, eu sou homossexual. O pai expulsa ele de casa, faz aquele estardalhaço todo. Ou seja, eu tenho que unir essas pessoas. Eu não Uhum, posso tirá-las, né? De maneira nenhuma. Então, muito boa a tua colocação. Esse aqui é para aqueles que são protestantes. É uhum, um pastor escrevendo, Lisânias Moura, cristão homoafetivo, ele faz a pergunta, um olhar amoroso à luz da Bíblia. É bem protestante, né? À luz uhum. da Bíblia. É Sim, assim, tem que ter. tem que ter a questão da ênfase bíblica. Né? Aham, Então, é um livro importante para quem é protestante e eu tento ler no sentido cristão abrangente, né? sim, Que é importante. perfeito. Esse livro acho que todo mundo já conhece o filme, né, de Orações para Bob. Ele era um religioso, sua mãe era religiosa, seu pai era religioso, e ele acaba se percebendo homoafetivo, e isso foi uma tragédia para a família. Ou seja, uma família americana protestante, bem Uhum, tradicional. E isso foi uma queda muito grande para a família.
Então, assim, aqui no livro a gente vê como foi a história de Bob, né? E ele acabou se matando. É uma biografia, no caso. Isso, é uma Ah, sim. biografia. É uma biografia, na verdade, na verdade não é uma biografia, é uma conversa contando a história de Bob, Ah, certo. né? E se transformou em filme depois. Então, tem no YouTube, quem quiser assistir é bem interessante, né? Esse livro aqui é muito importante também, porque o gênero importa. O que é, aqui a gente faz uma diferença, né? Uma diferença bem antes de seguir aqui, uma diferença bem clara. Existem pessoas e existe a identidade dessas pessoas. Eu falo como cristão e que é o que a igreja defende. Existe a identidade masculina e a identidade feminina. Então, assim, existe uma identidade gay para a doutrina católica? Não. Existe a identidade feminina e existe a identidade masculina. Neste ser masculino, existe a condição homoafetiva, que pode ser também chamada, como a gente poderia dizer, de orientação homoafetiva, ou também pode ser chamada de tendência homoafetiva. Ou seja, este copo é copo sempre. Sempre é copo. Eu olho para ele e vejo, é um copo. Então, ele tende, ele está aqui. Ele tende para cá ou ele tende para cá. Ele tende para cá ou ele tende para cá. Mas ele não deixou de ser copo. Existe um homem. Ele pode ser hétero ou homem. Aqui eu estou dizendo, diante das outras condições de transexualidade, etc., são outras situações. Se nós fôssemos agora também falar sobre esse assunto, era um pouco mais delicado. Não estou desmerecendo ele, mas não é sobre este assunto que a gente está falando aqui agora. É uma condição a ser levada em consideração também, né? Mas, tipo, existe a pessoa e a identidade masculina ou feminina e a condição, a tendência, a orientação para a heterossexualidade ou homoafetividade. Então, mas existe também a anatomia, macho e fêmea, né, como a gente chama, e existe a identidade sexual, que é essa que eu disse agora, masculina e feminina. Por que é que esse livro é importante? Porque o gênero importa. Alguém poderia dizer assim, esse negócio de gênero, isso é uma babaquice. Isso é uma construção social, isso não existe. Mas por que é necessário estudar o gênero? Além do sexo. Porque nós somos formados dos dois mesmos. Né? Nós somos homens aqui, enquanto biologia, enquanto hormônios, enquanto psicologia, enquanto etc. Mas também nós somos gênero. Por quê? Porque você está usando um terno, uma gravata, você não está usando uma saia. Né? Isso aí sim é uma construção social para o homem. Mas o seu corpo, enquanto ser humano, não é uma construção social, é algo que se vê natural. Aí alguém poderia dizer assim, então, padre, o gênero, por exemplo, o que Eric faz com o corpo dele, aí vai mudar de época para época. Então, a questão é de gênero. Certo, você tem razão, mudou de época para época. Porém, a questão da finalidade que nós vimos agora há pouco, ela não deixou de existir em nenhuma das épocas. Por isso, a importância de se manter isso. Por isso, a importância de... E a igreja tem feito isso. Inclusive, agora, o Papa Francisco falava sobre isso, né? E ele dizia... Eu acho interessante de Francisco é tão equilibrado que ele, ao mesmo tempo, diz assim, quem sou eu para julgar um gay? Mas, ao mesmo tempo, ele olha e diz assim, eu quero, diante dos teólogos do Vaticano, eu quero que vocês estudem sobre essa questão da ideologia de gênero, porque ela é maléfica. Ela tende a quebrar as diferenças. Veja, ele ao mesmo tempo sabe que a igreja tem que avançar no sentido de estudar a identidade homoafetiva, ou melhor, a identidade masculina de tendência de condição homoafetiva, mas ele sabe também que neste caminho tem problemas. Então, é preciso observar. Então, é necessário estudar o gênero. Aí você diz assim, qual é a diferença, então, de gênero e de ideologia de gênero? Por exemplo, você que está em casa agora, você talvez, a sua ideologia de vida política é do presidente Lula. Ou você talvez tenha na sua cabeça aí a ideologia do ex-presidente Bolsonaro. Muitas vezes você pauta a sua vida por esses ideais. É uma ideologia de vida. Né? Porém,
quando a ideologia vem antes da palavra gênero, significa dizer que você está fazendo uma militância em torno deste assunto tão forte que você está desconsiderando as questões pontuais que nós colocamos aqui agora, que é a questão da natureza humana, que é a questão também da finalidade, que é a questão também própria do ser homem e de ser mulher. Então, nesse sentido, a igreja é voraz em dizer, como já disse o Papa, isso não é correto. Entendeu? E por isso que é importante estudar o gênero. E aqui a gente tem que fazer um meia-culpa. A igreja, ela, até hoje, só tem um documento, 2009, sobre este assunto. Isso é grave. Por isso que a gente precisa avançar cada vez mais. As universidades cada vez mais têm departamentos exclusivos para estudo de gênero, né? E aí, um católico hoje que me chegue e diga assim, e tem padres famosos dizendo isso, infelizmente. Um católico que me chegue hoje, um padre que chega e diz assim, esse negócio de gênero é babaquice, né? Vamos ter um pouco mais de noção das coisas, né? Sim. Este livro aqui é para pais. Você que é pai, que tem um filho homoafetivo em casa, você que é mãe. Meu filho é homossexual. Como reagir, como acompanhá-lo aos olhos da luz cristã, da fé cristã, né? É um livro bem interessante, muito, muito bom mesmo, tem aspectos psicológicos e espirituais. Este livro aqui é um livro também de, digamos assim, mais tradicional. Adeus, Homens de Deus, como corromperam a Igreja Católica nos Estados Unidos. Ou seja, o autor aqui faz uma denúncia e coloca sobre os ombros das pessoas homossexuais o fator dos escândalos morais sexuais que aconteceram nos Estados Unidos nesses últimos tempos. Eu acho um exagero grave, né? Mas ao mesmo tempo tem coisas acertadas também. Esse livro também denuncia um possível lobby gay dentro do clero americano, né? Uma coisa é o seminarista ser homoafetivo, outra coisa é ele militar dentro do seminário tentando mudar o rumo da igreja. Tem sentido. Certo? Uma coisa é você saber que é um homem homoafetivo, que você abraça a vida presbiteral e que você vai ter que também viver como hétero, a sua condição celibatária, mas ao mesmo tempo você tem que entender que uma coisa é eu dialogar sobre a doutrina, outra coisa é eu querer desmontar a doutrina da igreja na qual eu quero fazer. Não tem sentido. Então, muito sério. Esse livro aqui é importantíssimo demais. Homossexualidade, neurociências e orientação sexual. Esse autor é um padre, Giovanni Cipriani. Ele é agora me fugiu a palavra, meu Deus. Ele é o superior geral dos passionistas. Isso, lembrei. Ele é o superior geral dos passionistas e ele pode ajudar a gente também a entender isso aqui, né? A questão, ele vai defender aqui, principalmente, que nós podemos ter um cérebro, a neuroplasticidade cerebral. Nós podemos ser mutáveis em algumas situações. Aí entra aquela questão agora que nós falávamos há pouco, sobre como é uma coisa adquirida ou a gente nasceu com ela. Isso aqui ele trata muito bem, é muito importante. Isso aqui eu uso na parte psicológica do meu livro. Esse livro aqui é Tendências Homossexuais em Seminaristas Religiosos. Em Seminaristas e Religiosos. Visão psicoterapêutica e pedagógica. Heleno Vale também é um padre. Né? É um livro mais usado para lidar com seminaristas mesmo, no âmbito do seminário. É muito importante. Isso aqui eu uso para falar no capítulo sobre como lidar com isso. Esse livro é um livro polêmico. Eu já o li 2 vezes. No Armário do Vaticano, Poder, Hipocrisia e Homossexualidade. O Frederic Martel é um francês. Ele é homossexual assumido. E ele já foi católico por um tempo. Depois saiu, hoje se diz agnóstico, alguma coisa do tipo. E o Frederic Martel faz o quê? Ele passou 4, 5 anos fazendo pesquisas em países diversos. Tanto da Europa, como da Ásia, como daqui da América. E ele entrevistou cardeais, bispos, padres, seminaristas. E ele denuncia aqui justamente que há um lobby gay dentro do poder. E aqui, existe verdades no livro, mas sabe aquela coisa jornalística, né? Aquele negócio mais assim, a manchete. A manchete. Vamos dizer isso para poder impactar e vender. Isso vendeu como água. Né? Por incrível que pareça, ainda vende como água esse assunto. Então, assim, é importante lê-lo com um certo cuidado, para não condenar todo mundo e não santificar todo mundo. Certo? Mas é um livro importante. Você diz assim, mas padre, lê essas coisas? Lê. Lê tudo. Tem que ler tudo. Não lê com isso não, tá? Exato.
Esse livro aqui é outro livro importante, é de um protestante, do Robert, né? Ajuda no É em inglês, Gannon, deve ser. Ah, se é em inglês eu não sei. Gannon, deve Pronto, ser, alguma a coisa gente assim. não passa vergonha de entender um Não pouco mais. sei. Então, a Bíblia e a prática homossexual. Veja como o autor foi pontual. A Bíblia e a prática Uhum. homossexual. Ele não falou da condição, ele fala da prática. Então, ele analisa na questão hermenêutica de como interpretar esses textos na Bíblia. É muito interessante. Ele pega livro, texto por Ah, texto, maravilha. e vai nas línguas hebraica, grega, Uhum. muito interessante. Maravilha. Isso aí eu uso no capítulo sobre a Bíblia. Gente, eu acho que esse é um dos livros mais. Pronto, esse livro aqui, um dos livros mais gerais que eu já peguei sobre esse assunto. Se você, por exemplo, não vai comprar o meu livro, você vai comprar o meu livro também, mas compre esse. Homossexualidade e Perspectivas Cristãs. O autor faz questões muito pontuais, toca em assuntos polêmicos também, mas fala de forma abrangente. É como se fosse um compêndio, a ideia que eu tive para o meu livro também. Aham, Então seria muito interessante, tá? Você ler sim. isso aqui. Esse livro aqui é do Leandro Carnal e do Luiz Estevam, Preconceito. Eu Uhum. fiz a proeza de pegar esse livro e ler os dois juntos, né? Os dois Que é espectros. isso. A Ana Campaiolo, que é deputada federal de Santa Catarina, Uhum. né? Deputada estadual, na verdade, ela escreveu sobre o feminismo, perversão e subversão. Ela denuncia os erros do feminismo. Uhum. Veja, eu concordo com a Ana em algumas coisas. Uma coisa é é, a mulher ter lugar na sociedade, ter voz. Por exemplo, a igreja hoje católica é formada na sua maioria por mulheres. Com Ai de certeza. nós se não fossem mulheres, né? Uhum. Se não fossem as mulheres nas nossas comunidades. Porém, o feminismo atual, com a ideologia muitas vezes louca, é tirar da feminilidade o que é dela própria. Então, isso eu não concordo. Então, assim, do mesmo jeito, eu li o Leandro Carnal e o Luiz Estevam falando sobre a questão da misoginia e li a Ana Campaiolo ao mesmo tempo, para ver como é que ia. São ideias que se encontram e às vezes divergem, mas é Uhum. importante fazer isso. Né? Sim. Então, aqui, esses dois livros são importantes e necessários. Leiam eles. Tá? Esse aqui é um livro que me marcou profundamente. Inclusive, uma das perguntas que você vai fazer, qual é o seu autor preferido? Uhum. Né? O Wilde é um deles. Né? Então, Maravilhoso. o Oscar Wilde, que era um homossexual assumido, né? Um inglês, Uhum. né? E ele escreveu De Profundo e sofreu por isso. Isso aqui é uma carta dele escrevendo a pessoa que ele se apaixonou perdidamente. Então, por que é que eu gosto do Wilde? Porque ele não só tem escritos falando sobre a homossexualidade, ele sabe Uhum. bem disso, mas ao mesmo tempo é uma pessoa capaz de ver o todo das coisas, né? Ele fala com leveza, enfim, o Wilde é maravilhoso. Né? Então, De Profundis é um momento em que ele está na prisão e escreve esta carta para a pessoa que o traiu. Então, é algo muito, muito forte. Pra quem tá lembrando, o Wilder que escreveu o Retrato de Dorian Gray, né? Que é o Isso, tão romance mais popular, famoso é dele. o É. mais popular. Mas tem ensaios, tem tudo. É um Isso. maravilhoso. Bem, eu não podia deixar de trazer esse livro, porque o Clodovil é um homem que impactou na política, na moda, impactou em tudo do Brasil. E, assim, o consideram como um homossexual conservador e tradicional. Mas por que eu trago esse livro? Porque o Clodovil conseguiu, apesar também de ter muitos traumas, também nisso, etc., o Clodovil conseguiu manter um equilíbrio, uma coisa importante. Ele não se resumiu a ser gay. Uhum. Eu acho, e aqui eu faço uma parada para falar sobre isso. A forma que a igreja apresenta a sexualidade às vezes me deixa um pouco inquieto, porque pode levar a pessoa a ou excluir da sua vida este aspecto da condição afetiva, ou dizer, não, então agora eu vou viver da forma que eu quero viver. Não. Por quê? Porque você não é a sua sexualidade. Ou melhor, você não é a sua condição Só. só. Não. Você é uma pessoa. Né? Então, assim, o Clodovil defendeu isso. Por isso que eu trabalho, eu já escutei mais de 10 entrevistas dele, ou 15 entrevistas dele, anotei todas. E dedico uma parte do meu livro também a Clodovil, porque eu vejo como um homem importante neste aspecto do qual já frisei. Tá? Uhum. Claro também que tinha suas loucuras. Sim. Né? Mas a gente também não pode resumir só a Quem elas. não tem, né? Quem não tem. Né?
Outra pessoa importantíssima que não pode passar despercebida é a Nani E People, que tem outras loucuras. que tem outras loucuras também. A Uhum. Nani, ela nasceu no corpo de homem, né, como homem, Uhum. sexo masculino, etc. e tal. Mas aqui nós estamos diante do fenômeno da transexualidade, que é muito mais difícil de chegar e adentrar e conversar do que a homossexualidade, e merece todo o nosso respeito. Né? Então a Nani é uma mulher, assim, ser mulher não é para qualquer um. Minhas verdades. Uhum. Então aqui é uma biografia por Flávio Queiroz, e aqui se fala da vida dela, tem um amor profundíssimo à Nossa Senhora, é devota do Sagrado Coração de Jesus. Né? Então, assim, às vezes assim, mas padre, era um homem, o senhor está chamando ela pelo adjetivo feminino, né? Uhum. Pronome. Pelo pronome feminino, ela é assim. Veja, eu não tenho dificuldade nenhuma, não. Se a pessoa diz assim, ó, eu sou uma mulher, não vai mudar em nada na minha vida eu chamar ela de mulher. Bem, não vai. Né? Uma coisa é eu chamá-la de mulher, outra coisa é eu entender o que ela entende como mulher. Mas essa ideia de respeito e zelo pelo outro, eu jamais vou deixar de fazer. Então, a Nani People é importante demais. Esse livro aqui, para um cristão católico, é muito importante, não só na questão da homossexualidade, mas na questão da sexualidade em geral. O Enigma da Esfinge, do Frei Antônio Moser. É um livro completo também, serve como compêndio e é uma das bases do meu livro. Então, vale muito a pena ler esse livro, até para o seu autoconhecimento pessoal, né? Até redundante, mas para o autoconhecimento. Esse livro aqui é do Marciano Vidal. Ajuda. São ideias que estão aí também, porque já... Tá certo. Esse aqui, olha, é Sexualidade e Condição Homoafetiva na Moral Cristã. Uhum. Esse aqui, se formos olhar com a comparação do Moser que eu acabei de mostrar, Sim. ele é um pouco mais liberal. Esse aqui seria um pouco mais tradicional em muitas coisas, esse aqui é um pouco mais liberal. Né? Então vocês vejam que eu sempre leio livros de diversos aspectos. Né? É importante demais. Pronto, esse livro aqui é outro compêndio importante. Muito, muito bom, né? Muito geral. Mostra os documentos da igreja, mostra a história, mostra tudo. E ele é uma das bases também do meu livro. Bem interessante. É Homossexualidade, Orientações Formativas e Pastorais. Esses dois aqui que escrevem são padres também. Este livro aqui é um livro muito bom. Eric já leu ele. Já. Né? Fé, Além do Ressentimento, Fragmentos Católicos em Voz Gay. James Allison é um padre que é assumidamente homoafetivo, né? E ele, o que é que o James Allison faz aqui? Esse aqui está sendo o meu, como é que eu diria, o meu desafio atual é escrever o capítulo pastoral e dar orientações espirituais para pessoas homoafetivas. Este livro tem sido a base. Né? Então, por que eu digo que é o meu desafio? Porque é como eu vou orientar na prática do cuidado com as pessoas homossexuais. Ou eu posso ser queimado na fogueira eterna, ou eu posso ser louvado. Né? Mas, enfim, esse livro está sendo aqui a base desse momento aí. Excelente. Que livro bom. E esse livro aqui... Eu também já tentei. Já nunca terminei. Mas é um livro muito maravilhoso. forte, maravilhoso. A gente está aqui dentro do Santo, São João Paulo II, né? Todo católico deveria ler esse livro. Teologia do Corpo, o amor humano no plano divino. Né? Então, São João Paulo II fala sobre a castidade, sobre o corpo humano, sobre a antropologia, sobre a espiritualidade do corpo humano, enfim, é um livro primordial e ele está sendo a base também aí para muitos capítulos. Né? Então, são vários livros, gente. Se nós fôssemos conversar, fôssemos falar, eu tenho tantos outros livros em casa, eu trouxe os principais, como eu disse a Érica, né? E aí a gente foi vendo e tendo a possibilidade de eu acho que eu tenho mais de 200 livros ou mais sobre esse assunto. E já li, talvez, 180. Né? Então, assim, eu tenho uma alegria de poder dizer que, assim, não é da minha cabeça que eu monto isso. Entende? Então, graças a Deus, eu tento me esforçar. Perfeito. Eu estava até dando uma olhada ontem naquele que a gente sempre comenta sobre ele, do Roger Scruton, né, Desejo Sexual, porque eu terminei de assistir Tristão e Isolda, e tem um trecho lá que ele faz o Dom Juanismo, o Tristanismo, que é a forma como cada personagem lida com sexualidade, né? Sim. O Dom Juan é sensacional. É outro também que eu não passei da página 50. Pronto. Mas eu não trouxe ele, mas ele é maravilhoso. Não, com certeza. Com certeza. O senhor foi interessante porque adiantamos várias questões que eu já ia colocar, então, mas perfeito.
imagino que esse tema tenha dois lados. Por um lado, muita incompreensão, né, principalmente de setores mais conservadores. Por outro lado, digo, a pesquisa mesmo sobre o tema. E incompreensão desses setores, né, às vezes as pessoas até podem interpretar, né, de que o padre, por que ele está se metendo nesse assunto, né, aquela clássica frase assim, tem que se preocupar com a alma, não com o corpo, né, Sim. e tal, toda essa questão, como assim, a igreja historicamente sempre entendeu o homem como uma unidade, né, então, Sim. mas enfim. E por outro lado, eu imagino também que pode ser um vetor de muito alívio para muita gente, que talvez não sentisse espaço para isso e de repente pode encontrar no Senhor alguém que, né, possa ouvir e atender. Como é que é isso, ser sinal de contradição nisso? Meu irmão, para mim tem sido uma tensão também. Uhum. Uma tensão bem mais porque às vezes as pessoas podem pensar que o meu ministério só se resume a isso. Sim. Então, e eu já escutei essa expressão, você é o padre dos gays. Eu já escutei essa expressão. Uhum. Então, assim, por incrível que pareça, eu vou ser bem sincero, quando nós estamos num evento grande de igreja, eu sinto que tem padres que não se aproximam de mim, às vezes. Leigos ou seminaristas. Uhum. Ficam um pouco meio reservados. Para que, se eu, ou até se confessar comigo, né? Se eu estou me confessando com o padre Daniel, é por conta que eu sou assim, não tem nada assim. Sim. Né? Mas às vezes eu sinto esse coisa. Agora, claro que não, é uma coisa escancarada. Uhum. Uma coisa mais velada. Como no nosso meio religioso a gente sabe que existe. Uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, meu irmão, existe uma coisa incrível que foi depois que eu fiz o podcast há um ano e pouco. Foi o podcast. Esse é o segundo podcast que eu falo sobre esse assunto. É uma alegria também. E foi o primeiro podcast que eu fiz sobre esse assunto, que foi no Ubuntu, no Santo Flow Podcast. Então, quando eu fiz, eu acho que o podcast já está hoje com 800 e poucas mil visualizações. Assim, eu cheguei a muitas pessoas do Brasil, de todos os estados, ou melhor, da grande maioria, não sei exagerar, mas a grande maioria, ou melhor, de todas as regiões do país, pessoas entraram em contato comigo. Hoje eu atendo gente do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste. Então, assim, eu consegui, com a graça da entrevista, chegar a esses corações. E digo, são mães, são pais, são avós, são tias, são homens homoafetivos, são mulheres lésbicas, são irmãs religiosas lésbicas, são padres homoafetivos, são seminaristas homoafetivos. Então, eu tenho tido a possibilidade de escutar muitas histórias, justamente com esta abertura, né, que a gente teve de poder chegar a esses corações. Agora, diga-se de passagem, tudo isso que eu estou fazendo, o trabalho, a conversa, a escrita, a orientação, as falas e homilias e etc., nada está dissociado da minha conversa com o meu bispo diocesano. Desde que Dom Aldemiro chegou aqui, bem antes, só para citar, quando eu fui escrever sobre esse assunto, eu falei com o Dom Luciano, que era nosso bispo na época, eu mandei um e-mail para ele, né? Até hoje eu rio com ele sobre isso, porque quando eu vou a Nazaré, às vezes eu lembro isso. Né? Rapaz, eu vou escrever sobre esse assunto tão polêmico, não vou falar com o Dom Luciano. Não, vou mandar um e-mail para ele. Na época não tinha WhatsApp, só tinha um e-mail. E aí, não, tinha ligação também, mas a gente sabia que o Dom Luciano era um pouco assim, eu vou mandar um e-mail, né? Vai que ele responda com mais tranquilidade. Sim. E aí, mandei um e-mail para o Dom Luciano, expliquei tudo. Eu posso fazer? A única resposta do Dom Luciano sim. Respondeu o e-mail dizendo, sim, senhor, Dom Luciano, está tudo entendido já. Pronto, aí eu sempre procuro fazer em comunhão com a igreja. Tudo isso eu tenho feito também, agora, com o Dom Aldemiro, né? Que foi sempre de uma tranquilidade possível, nunca me retalhou em nada. Né? Muito pelo contrário, ele sabe que eu não vou fugir do que a igreja ensina, mas, aqui também é uma característica própria minha, eu quero abranger o que a igreja ensina. Não mudar a doutrina. Não. Não quero mudar a doutrina. O que é isso eu para mudar a doutrina da igreja? Eu quero ver as outras faces da doutrina em outros aspectos daquele mesmo ponto. É isso que eu tento fazer, tá bom? Para não me criticarem e me dizerem assim, não, criticarem podem. Nós estamos sempre sujeitos a críticas. Outra coisa é você dizer que eu estou sendo infiel ao que a igreja ensina. Isso aí. E não é minha missão ser. Eu fui ordenado para amá-la e defendê-la, né, porque é a esposa de Cristo. Então, nesse sentido, a principal coisa é
ter a possibilidade de escutar pessoas assim e de poder chegar a muitos corações. Então, para mim, isso tem sido muito importante. Muito, muito importante mesmo, porque eu vejo qual é a necessidade de chegar a essas pessoas. Porque, às vezes, a principal pergunta que me fazem é: meu filho vai para o inferno por ser assim? Ainda hoje é a principal pergunta. Ele vai para o inferno por ser assim? E se ele for? Então, essa é uma coisa que ou a gente desmistifica ou a gente não consegue lidar. Uhum. E teve uma história que me marcou muito. É uma história de um jovem de Goiás, melhor, do Mato Grosso, na verdade, em que ele acabou tirando a vida no auge da pandemia, porque era um afetivo e estava ali na fila das vacinas para aplicar as vacinas, naquela bagunça da pandemia, e chegou uma mulher, uma filha dela, e disse: olha, eu quero que a minha filha seja vacinada por esse tipo de gente, ou seja, um trejeito feminino, todo mundo sabia que ele era um afetivo. E aquele menino depois ele teve uma depressão, claro, não foi somente por isso, ele já vinha um quadro depressivo, ansioso, etc. E ele pôs aquilo na cabeça e acabou tirando a vida. Rapaz, eu fiz ter uma homenagem para ele, não estou recordando agora o nome em si, mas eu fiz uma homenagem para ele no meu Instagram. E depois eu entrei em contato com a mãe dele, o nome da mãe Tânia. E, meu Deus, o quanto mudou aquela mulher. Então, assim, não é fazendo o vitimismo, a gente também foge disso, né? Porque não adianta você ficar se vitimizando. Mas, ao mesmo tempo, também é lidar com a realidade. Eu estou lidando com a realidade. As pessoas estão se matando por serem assim. Uhum. Então, é bom ter muito cuidado com isso. A gente não pode. Eu penso hoje, é irresponsável o padre que chega numa dia irresponsável e diz, num jargão desse, assim: quem é homossexual está no inferno. É de uma idiotice também. Não pode fazer isso, de maneira nenhuma. E eu disse: mas é o que a igreja ensina. Senhor, não é o que a igreja ensina. Eu vou assentar lá num lugar e estudar o que a igreja ensina para que você não cometa um tipo de babaquice dessa. Tem que ter muito cuidado, porque o que nós dizemos influencia consideravelmente na vida das pessoas, principalmente os católicos. Sim. E não é inocente uma fala dessa, Não, né? de Realmente é maneira. uma forma de violência também. O seu livro tem alguma previsão do lançamento? Você falou que tinha algumas páginas ainda, né? Como eu Por quero terminar escrever. em 500, eu espero que seja no final do ano. Uhum. Porque como esse assunto está em tanto desenvolvimento, eu não vou conseguir seguir ele sempre, né? Sim. Vou ter que parar Uma no hora vai ter momento. que Vai lançar. ter. Mas eu quero fazê-lo o máximo como eu pensei desde o início, sabe? Uhum. Assim, talvez eu estou querendo ser um pouco perfeccionista, mas eu acho que serve aqui, Uhum. né? E ajuda. Então, mas talvez no final do ano, com a graça de Já Deus. tem editora, né? Tem talvez a editora que publicava os livros de Dom Henrique, que é a editora do mundo. Eu fiz acho que é a editora Apacentar. Acho que é assim o nome da editora. Mas a gente ainda está conversando. Vão fazer tiragens muito grandes. Com certeza Eu isso aí espero vai. que eles Vai gostarem ser. bastante. É, o seu ministério não se restringe a isso, né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Quais outras áreas mais atraem assim, o seu trabalho pastoral? O ser humano. Não é à toa que eu estou fazendo psicologia e que a igreja me deu essa oportunidade. E eu sou muito feliz por isso. Assim. Eu tenho me realizado bastante em estar dentro da faculdade. Uhum. Estudar um curso que sempre, para mim, foi importantíssimo, tanto para o meu autoconhecimento, como também para que eu possa ajudar as pessoas como padre também. Né? Até nesse assunto, cai muito bem com uma luva, né? Ajuda também. Mas a área que me chama mais atenção é o ser humano. Assim. Eu sou encantado por ver a pessoa e poder olhar nela as diferenças. As diferenças me chamam tanta atenção. Por isso que eu talvez me debruço sobre esse assunto que é complicado, problemático, mas também que é de uma diferença grandiosa, né? Assim, como é que pode? E ao mesmo tempo, talvez eu me debruço muito sobre o ser humano e me encante sobre esse assunto, porque o aspecto divino que mais me chama a atenção é ele ter tomado a forma humana. Então, assim, da sua grandeza, ele assume a nossa fraqueza. Então, para mim, isso é muito, eu rezo muito isso. É a base da minha oração cotidiana. Por isso, como Jesus diz, né? Eu tive fome, eu tive sede, eu tive nu, etc. Ou seja, ele se aplica ao ser humano de forma intrínseca mesmo. Ou seja, ele se faz humano. Então, é o ser humano que me chama a atenção. E tudo que está ligado a esta área de estudo, de visão e etc., me chama bastante atenção. E eu procuro me debruçar muito sobre isso.
Maravilha, perfeito. Vamos para o interrogatóriozinho, Vamos né? lá. Como diria o Clodovil aqui citado, você olha ali na lente da verdade. Tá certo. Grande Clodovil, vamos lá. Então, qual é o seu lema de vida? Meu lema de vida, ser sempre verdadeiro, por mais que isso me doa. E isso me dói, às vezes. Mas eu procuro ser sempre verdadeiro. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza, e ensino isso muito. Né? A mentira, ela nos prende. E a verdade nos liberta. É uma frase até clichê do Nosso Senhor, né? Então, clichê desse mundo político de perseguidade, mas é bíblico, tá? Tá bom? Então, assim, a verdade, ser sempre verdadeiro. E talvez seja por isso também que eu quero muito, né, Agostinho, você vai perguntar aí, Santo Agostinho, o autor preferido, uma das melhores obras que eu já li na minha vida foi o Delibero Arbítrio, sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Então, assim, foi o meu TCC da filosofia. Então, a liberdade para mim é cara demais. Então, assim, ser verdadeiro me ajuda a ser livre. O que é que o senhor mais admira no ser humano? O que mais eu admiro no ser humano? Sinceridade. Talvez seja uma coisa complementar. da outra, é complementar, Exatamente. verdade. A sinceridade. Ser sempre sincero, assim. E eu defendo essa sinceridade com leveza. Com leveza. Porque justamente quando você é sincero, você consegue viver mais em paz. Parece até um pouco difícil, é contraditório, mas quando você diz a verdade, isso é algum problema também, quando você é sincero demais. Agora, a sinceridade tem que ser feita. Não precisa de um brucutu, né? De uma coisa Não, assim, né? não. Quando eu digo sinceridade, não é você sair dizendo a torta e a direita o que você quer dizer da forma que você quer dizer. Não é nada disso. Mas é você saber se colocar nas situações que a vida lhe apresenta. Qual é a maior das desgraças? A maior das desgraças. A ingratidão. Eu, assim, eu, talvez isso foi muito formado em mim pelo meu pai, pela minha mãe. Inclusive, hoje é aniversário do meu pai, passei o dia com ele, né, depois que celebrei isso em uma pessoa, vim para ficar com eles. Então, assim, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram isso. Seja um homem grato. E eu trago isso para mim mesmo. Né? Eu sou muito de guardar as pessoas que eu quero bem, as pessoas que me ajudaram, as pessoas que... Por exemplo, suponhamos, Deus me livre disso, mas se eu deixasse o ministério, jamais esqueceria o que a igreja fez comigo. O homem que eu sou hoje, não somente o padre, mas o homem que eu sou hoje, eu devo à igreja da Eu devo, de modo específico, à Diocese de Guarani, né, a nossa querida Diocese. Então, eu sou grato de forma intensa neste aspecto e a tantas pessoas que me ajudaram neste processo de quem eu sou hoje. Então, a maior das desgraças é a ingratidão. O que é que mais aprecia nos amigos? Nos amigos, o que eu mais aprecio é a confiança. Poder sentar com os meus amigos e saber que eu posso ser eu com eles, isso para mim é importante. Assim, muita gente nos vê, né, assim, etc. Foi até engraçado, porque hoje, eu sempre fico pensando uma semana antes, qual é a foto que eu vou postar para homenagear o meu pai? Qual é a foto? E sempre faço isso com pessoas próximas a mim. Qual é a foto que eu vou postar? E todo mundo espera uma foto um pouco mais solene, né? Um padre assim, um padre tá tudo. Eu disse, não, hoje eu vou postar uma foto um pouco mais livre, minha e do meu pai. E postei uma foto na piscina com ele. Né? Então, no direct vem, meu Deus, como é que pode o padre posta uma foto sem roupa? Estava só aqui, né? Sem roupa de canto nenhum. Brincando com Lorena, que é a minha sobrinha do mesmo jeito, mas estava lá. Assim, para dizer que confiança de estar com pessoas que eu me sinta bem, então, o que eu muito valorizo nos meus amigos é a confiança que procuro guardar, cuidar e manter. Porque quando você pode ser alguém com você, você está vivendo. Perfeito. O que é a vida? Aproveitando o gancho. O que é a vida? A vida, ela é uma tensão. A vida é uma tensão. Eu lembrei agora do Jarra, né? Sim. E você falou bem Apaga a como... luz, né? Deixa bem baixinho. O que é a Mas, vida? tipo, é bem isso. É uma tensão. É uma tensão entre querer e o não querer. E no meio de tudo isso,
se é para dizer, né, de forma muito pontual, a vida é você, nesta tensão, encontrar o Divino Salvador para nós cristãos. Uhum. É encontrar Ele nesta tensão. Então a vida é essa tensão. O Que que... precisa ser enfrentada. Uhum, com certeza. Um sonho terreno. Um sonho terreno. Viajar o Brasil de Uhum. carro. Eu Bem a sempre Deus. tive isso, ele sempre tive esse sonho desde que era criança. Né? E eu achava engraçado que o meu pai me incentivava. Talvez seja por isso que hoje um dos meus hobbies é dirigir escutando música. Uhum. Eu gosto, me relaxa muito. Quando eu estou com muita coisa na cabeça, então eu pego. Tanto que eu, por incrível que pareça, depois de tantos anos do Spotify lançado, eu entrei no Spotify semana passada, Olha aí. com a ajuda de Mateuzinho, né? Uhum. Que é um dos nossos seminaristas. Então, aí o que acontece? Matheus disse, o senhor pode clicar nesse maisinho aqui, o senhor pode Pronto. colocar a música assim, que o senhor nem imagina Eterno. só. Para mim é uma maravilha. Uhum. Então, assim, qual é a pergunta mesmo? É um sonho. Qual é o sonho? Então, o sonho é andar o Brasil todo. Enfim, já andei muita coisa. Tirar, por exemplo, de carro, o Brasil, sair conhecendo. Talvez isso também esteja ligado a essa questão de que eu gosto de conhecer pessoas, né? Uhum. Gosto de lidar com isso. E para isso o Brasil é primordial, porque tem gente de todo tipo. Pois é. Cada estado é um mundo, né? Quais são seus autores preferidos? O senhor falou do Wilde, o senhor falou de Agostinho. Escuto E de Agostinho. de Agostinho. Isso, eu acho que o Leandro Carnal também, eu tenho gostado muito de escutar, de ler o Leandro. Uhum. Bento XVI, Sim. grande homem. Meu Deus, ler Bento é como se você estivesse lendo, ou melhor, tocando no coração dele, né? Uhum. Ele fala com verdade. Então isso é muito forte. Eu acho que esses são os principais. Uhum. Perfeito. Qual foi o filme que mais lhe marcou? Titanic. Segunda vez já citado, hein? Quem foi o outro? Daniel citou. Daniel. Uhum. Pronto. O Titanic é um filme assim. Pronto, até nesse assunto é importante. Eu acho, terceira vez, na verdade, que nós não podemos separar o afeto do desejo. Uhum. O afeto está sempre ligado ao desejo. Porque se você só lida com o desejo sexual, você pode virar um animal irracional. Uhum. Porque acabou que você passou o desejo, se recompôs aqui a tempo e vai de novo. Tanto no âmbito feminino, masculino, etc. Então, quando ele está ligado ao afeto, hoje que a gente chama na psicologia de responsabilidade afetiva. Uhum. Então, assim, quando você liga ao afeto, você cuida daquela pessoa, você não só vê ela como um. Então, nesse sentido aí que você me pergunta, né, que foi O filme que mais lhe marcou. o filme que mais marcou, eu vejo que o Titanic ele conjuga estas duas coisas. Uhum. Ele não separou o afeto do desejo. Mas primeiro Rose e A o Leonardo Julieta. DiCaprio, que faz Nossa, Jack. isso. Jack e Rose. Eu acho que ali naquele momento, eles dois, por mais que a gente pudesse dizer assim, isso é uma visão tradicional, assim, não, mas eles conseguem conjugar isso, do zelo e do carinho, do afeto, que foi desenvolvido enquanto eles estavam ali em alto mar, e que transbordou na questão da relação sexual deles, de modo intensa, mostrada pelo filme. Aqui a gente não está fazendo juízo de valor se é moral ou não moral, né? E etc. Se eram casados ou não, aqui não é isso. Mas é a questão da análise disso, do afeto e do desejo caminharem juntos. Então, para mim, o Titanic transparece muito isso, além de ser uma história de amor belíssima. Sim, perfeito. Músico preferido? Músico preferido. Pode ser alguns Sou também. muito eclético, sabe? Uhum. Muito eclético. No sentido assim de que talvez seja um ritmo, MPB. Sim. A MPB, para mim, ela é. Tanto que você pega lá no Spotify agora, tem mais MPB. Uhum. Né? Então, mas também forró, eu gosto muito da nossa terra. Agora, músicas que sejam equilibradas também. Que Sim. sejam safadeza ou coisa que tem necessidade. Mas, tipo, músicas desse jeito. Samba eu gosto também. Uhum. Enfim, mais diversos ritmos. Eu gosto de escutar gregoriano às vezes, para rezar e tal. É isso. Se eu não estivesse aqui agora, eu estaria onde? Eu estaria numa roda de conversas, conversando com meus amigos. Perfeito. Isso. Está conversando com vários anônimos e alguns amigos também. Com certeza. Certamente. Qual é o seu poeta preferido? Meu poeta preferido. Gosto muito de Drummond.
Uhum. Gosto muito de Cora Coralina. Gosto muito. Fugiu o nome dela agora. Assim. Cecília Meirelles? Não, a outra. Que era. Então, tudo bem. Vamos lá. É que agora também não vou. Porque Raquel Queiroz não era romancista, né? Não era. Mas Mas enfim, enfim, vamos pulando. O dom da natureza que eu mais gostaria de ter. O dom da natureza que eu mais gostaria de ter. Um superpoder, sei lá, ou algo assim. Nessa linha. Eu queria ter a possibilidade de sentir mais a dor do outro. É assim, eu acho que eu tenho isso já, em alguns aspectos. Né? Mas eu queria ter mais a capacidade de perceber a dor do outro para poder ajudar com mais rapidez. Se eu tivesse essa possibilidade, eu acho que me serviria mais para quem eu sou. Então, se eu pudesse ver e notar mais a dor do outro, tivesse esse superpoder aí. Uhum. E coitado do senhor, viu? Porque, olha, isso mas eu entendo perfeitamente. O atual estado do meu espírito é? Como é que você está hoje? Como é que você definiria? Hoje e agora, né? É, Eu estou feliz. Estive com os meus. Minha família, né? Então, estou leve. maravilha. Aí a pergunta abujona mesmo, como é que você gostaria de morrer? Aí não tem como Como eu fugir. gostaria de Eu vi uma pessoa que respondeu assim, eu gostaria de morrer numa batalha de memes contra o anticristo. Eu disse, uma dessa aí, Eu gostaria de morrer sabendo que eu vou morrer. Uhum. Eu queria que Deus me desse essa graça. Eu não queria morrer de repente. Eu queria morrer sabendo que eu vou morrer. Isso é uma fala não minha, é do Henrique. E de fato ele Tem que morreu morrer sabendo sabendo. que ia morrer. Morreu com a Covid, etc. E por que eu queria? Não é que eu tomei, né, que eu estou achando bonitinho do Henrique, mas porque eu acredito nisso. Né? Você sabendo que durante toda a sua vida você fez o percurso inteiro e chegou ao seu momento. Então eu peço muita graça a Deus. Não sei se ele vai me dar, mas é morrer sabendo que eu vou morrer. Enfim. E ter alguém, pelo menos, que me pegue a mim. Uhum. Não sei quem vai ser, mas eu quero. Quem é o diabo? Não precisa ser o diabo propriamente Satanás. Né? O diabo seria o quê? Assim, qual é o grande Eu não demônio da posso minha falar vida? agora. Ok. Eu não posso falar nesse sentido assim, né? Mas o Aham. diabo, enquanto Enquanto ser demônio que. interior, assim, assim, qual é o empecilho? Que empecilho o senhor? Ah, tu tá me perguntando sobre mim, não sobre alguém que é um diabo na minha vida. Não, não Não necessariamente. necessariamente, mas Não. poderia também, né? Poderia. Aí não, Não. tudo bem. Mas em relação a um demônio interior, como Pode dizem ser os pais também. do deserto, né? Isso, pode ser. Certo, ok. Um obstáculo não precisa ser uma questão muito também tão pessoal, tão íntima. Uhum. O diabo interior, às vezes, que me incomoda é, muitas vezes, meu Deus, seria justamente o orgulho. Uhum. E aqui eu faço, como um padre, tem que fazer essa catequese. Cuidado com o orgulho. Que todos nós somos filhos de Deus. Então tem que ter muito cuidado para que ele não tome conta das nossas ações. Então, às vezes, eu sinto que, inclusive, eu vou até dizer uma coisa que eu disse uma vez em uma homilia. Eu sinto, em determinados momentos da minha vida, de forma espiritual, que é uma questão espiritual, Uhum. que o demônio quer me estraçalhar. Não é só porque eu sou padre. Bem antes de ser padre, eu já sentia isso. Então, assim, uma das formas que ele tenta fazer isso é o orgulho, que seria esse demônio interior que vem do ser. Então, eu sinto, sabe aquele ódio mortal que você sente por parte de alguém Uhum. que você não sabe explicar e que não se manifesta numa pessoa somente, mas se manifesta em situações. Uhum. Em situações. E eu já passei por momentos na minha vida muito delicados que eu senti este ódio mortal da situação. Eu acho que se encaixa nisso. Que, repito, a consequência disso muitas vezes é o orgulho, a embebedar. Talvez seria esse o demônio que eu tento enfrentar.
Uma coisa que me ajuda muito neste aspecto pontual da minha vida é a presença da Virgem Maria. Minha mãe, desde pequeno, me consagrou a ela. Assim, ao mesmo tempo que eu sinto um ódio mortal de uma situação e algo que quer me estraçalhar, eu sinto uma proteção tremenda partindo do manto da Virgem. Por isso que eu tenho uma devoção particular, não tão mais quanto o título de auxiliadora, mas também a Guadalupe. Uhum. Porque Guadalupe tem a questão do manto, né, etc. Eu tenho um quadro dela na cabeceira da minha cama e eu sempre me valho a Nossa Senhora nesse E Deus. Deus. Uma contradição. Definição sensacional, hein? Muito bom. Uma contradição perfeita. Aquela frase que você me pergunta, padre, qual é o versículo que mais me chama a atenção? Eu rezava muito com ele durante toda a quaresma e rezei. Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Um fardo leve e um jugo suave. O senhor está meio doido, Nossa Senhora, né? Não, mas porque Deus é esta perfeita contradição, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Porque ele, assumindo a nossa vida, assumindo a nossa história, ele pôde dizer assim, não existe só um jeito pesado de vê-la, mas através do pesado, você amadurece, você cresce, você ganha leveza. Perfeito. Muito obrigado. Que entrevista sensacional. Eu que agradeço. Agradeço de coração e desejo sucesso na sua vida. Você sabe o carinho que ele tem e o resto por você sempre. E Muito obrigado. a você e a todos, obrigado. Felicidades para o seu ministério também. A gente se encontra não semana que vem, daqui a 15 dias, semana que vem nós não vamos ter, excepcionalmente não teremos o Mind Connection, a gente se retorna daqui a 15 dias, certo? Muito obrigado ao padre, muito obrigado a você que nos acompanhou até hoje e até breve. Tchau.